O Furacão, com o apoio da sua torcida, venceu o líder Botafogo. Quem conta como foi é a repórter Monique Vilela. A meta do Atlético era voltar a vencer e pela frente, mais uma vez, o Botafogo. Depois de garantir a classificação na Copa do Brasil em cima do time carioca, veio mais um confronto, só que agora pelo Brasileirão. Disposição rubro-negra para buscar o resultado diante de um Botafogo fechado. Demorou um pouco, mas o gol veio, na qualidade de Alex Santana. Chute da entrada da grande área e um golaço aos 41 minutos. 1-0 Furacão. O gol era o que o time rubro-negro precisava para dar aquela tranquilizada em busca do resultado em casa. Tanto é que no segundo tempo o Botafogo pouco produziu, enquanto o Atlético, aos poucos, foi colocando em campo os titulares que foram poupados de iniciarem a partida. Mais algumas oportunidades criadas. A rede só não balançou porque a pontaria não estava tão afiada assim. Mas com aquele gol no primeiro tempo, a vitória veio. 1-0 e o Furacão volta a vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo, nós sabíamos das dificuldades que nós íamos enfrentar contra o líder do Campeonato Brasileiro, mas nós sabíamos que nós tínhamos condições, como já demonstramos, e fomos muito fortes e estamos muito felizes por essa vitória. É isso aí, o Furacão contou com o apoio da sua torcida e venceu bem a equipe do Botafogo. Marcelo, você narrou o jogo pela Rádio Banda B? Foi um jogo bom, né? Canóbio, você falou, jogou bem. O Canóbio fez um baita de um jogo, foi um jogo muito bom. E o interessante, né, a gente sai de um jogo em que a carga de responsabilidade da Copa do Brasil, que era uma de mata-mata, né, fez os times jogarem o Botafogo mesmo, procurando o resultado que precisava. Mas ser um time muito preocupado com a marcação, que se toma um gol era complicadíssimo. E o Atlético abdicou de jogar. Lá, né, Iraptão, você até falou no seu destaque, abriu mão totalmente de jogar. Nesse jogo, por ser meio de tabela, eu acho que o legal é isso, né, Iraptão? Os dois times procuraram jogar. O Botafogo tentou, teve dificuldades, principalmente quando modificou o time, mas no primeiro tempo até criou oportunidades melhores. E o Atlético buscou o gol desde o começo, que é o que o torcedor sempre pede. Você, inclusive, falou sobre isso, Iraptã. As críticas que, quando vem ao Paulo Turra, são exatamente nisso. Por que essa postura não é adotada sempre, né? E o Atlético, né, principalmente na Arena da Baixada, ele sempre teve essa característica, né, de ser uma equipe muito intensa, de uma equipe que a todo instante está buscando o gol. E aí eu vejo assim, um aspecto muito importante para o futuro do Atlético, é que o trabalho de reciclagem, utilizando as palavras do próprio Turra, esse trabalho de reciclagem funcionou para o Canóbio e dá sinais de ter também funcionado para o Terence. O Terence até entra no jogo da Copa do Brasil só para bater o pênalti, né? Mas dessa vez ele começa como titular, faz um jogo bom, né? Não nada de excepcional, mas um bom jogo. E o Atlético precisava dessa vitória, porque em que pese ter se classificado na Copa do Brasil, ele vinha de uma sequência de 4 derrotas. E é uma marca muito ruim para o que representa hoje o Atlético no cenário brasileiro. Então, com essa vitória, você bate o líder da competição, você vence com autoridade e você elimina, né, esse aspecto, esse retrospecto ruim, tudo de bom para o Atlético, que voltou a figurar no G6 da competição. Tinha perdido um pouquinho o contato, precisou de 3 pontos para novamente já estar na zona de classificação para a Libertadores. E terça-feira, Marcelo, já às 7 horas da noite, né? Já tem o Furacão aí contra o Libertad. E esse se mostrar o mesmo mata-mata, futebol, né? Ganha do Libertad? Se mostrar o mesmo desempenho que fez contra o Botafogo e voltando os titulares, eu não tenho dúvidas que o Atlético consegue uma vitória contra o Libertad. A minha dúvida, por exemplo, é que nesse jogo, Iraptã, faz 1-0 e continua jogando, não abre mão de jogar. E no mata-mata tem sido uma constante o time fazer 1-0 e abdicar de jogar. E aí eu acho que pode se complicar. Mas pela lógica o Atlético consegue um bom resultado terça. E é líder do grupo, né? Então a vantagem é toda do Atlético. Uma vitória sacramenta a situação. Então, é claro, vai enfrentar um adversário que precisa do resultado, um adversário chato, que é aguerrido, que é aquele futebol de muita pegada, às vezes com alguma jogada um pouquinho mais, aquela beliscadinha no tornozelo,
mas eu vejo que o Atlético tem totais condições para garantir um bom resultado. Eu só gostaria de ver o Atlético jogando com um meia de criação. Quem sabe? seria ele? Pode ser o Terans, pode ser o Vitor Bueno, qualquer um deles, mas que tenha esse meia de ligação para não deixar o Vitor Roque tão isolado. O Vitor Roque, ele é uma joia rara, é um fazedor de gols, mas em muitos momentos do Atlético eu vejo ele isoladão, sem receber, tendo que criar a sua própria jogada. Ainda mais, Iraptan, se ele mantiver o esquema com o Canóbio e com o Coelho. Com os dois jogadores, um para um cada lado, e com um centroavante como o Vitor Roque, aí é uma pena, é um desperdício até, eu diria, você não ter um meia. E hoje, quem fazia essa função por vezes quando você não tinha, que era o Fernandinho, os outros jogadores não têm essa característica. O Eric tem característica de entrar na área, de fazer gols. O próprio Alex Santana, só que de armar o time, eles não têm. Então, concordo com o Iraptan, esse meia é fundamental, principalmente se o esquema for esse, com os dois jogadores pelo lado. Bom, para finalizarmos aqui o papo do Furacão, já falamos também da Copa do Brasil, o único problema que tem hoje é colocar esse meia, para não deixar o Vitor Roque isolado. Eu acho que é por aí. Faltam alguns ajustes em relação às laterais, né? O Fernando, ele está crescendo de produção desde que assumiu a titularidade. Tem aí o garoto que foi contratado agora e que vai depender, né, de condição legal para poder passar a disputar uma posição. E na direita tem aquela situação, o Madison e o Kelvin se revezando, mas eu acho que são ajustes, E tem um ponto, né, que esse é fundamental, que é a recuperação do Fernandinho, porque, sem dúvida nenhuma, mesmo tendo vários jogadores, né, mesmo com características diferentes, como o Hugo Moura ou, por exemplo, o Alex Santana, mas falta esse jogador que é o termômetro do time, né, e esse termômetro se chama Fernandinho. O Furacão que volta a campo, então, já na terça-feira, às 7 horas da noite, contra a equipe do Libertad. E depois joga no domingo contra o América, lá em Belo Horizonte, né? Aí pelo Campeonato Brasileiro. Então joga na terça e já no domingo joga 11 horas da manhã, um horário que eu adoro, mas tem muita gente que não gosta. O Iraptan faz até cara de nojinho ali com esse horário. Não, Iraptan? Eu gosto para assistir. Acorda 10h30, toma um cafezinho, senta no sofá, beleza. Agora, pra jogo, não. O Marcelo gosta de narrar jogo nesse horário, né, Marcelo? Eu gosto. Eu também. O Iraptan Quer dizer, eu também não narro, né? Eu gosto de trabalhar. O Iraptan diz que domingo na escala ele vai direto pro estádio. Às vezes pode. É mais fácil. Tá acompanhando o Anderson Luiz, então. Não, aí não. Não chego mais nesse ponto. Cuidado, hein? Cuidado.